Olá, sejam todos bem-vindos a essa live. Agora estamos com áudio. Eu espero que vocês gostem das coisas que eu trouxe hoje para vocês. Hoje eu vou trabalhar duas coisas com a pintura de lápis de cor. Uma delas é o desenho de um esquilo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa pintura é uma pintura que eu já fiz faz tempo, que eu comecei faz tempo, estava aqui em Brasília, e como eu não levei para Santos, ficou parado. E eu vou dar continuidade agora. Semana que vem estarei em Santos e eu levarei comigo. Então vocês poderão ver a continuidade desse trabalho. A outra coisa que eu vou passar hoje é sobre livros de colorir. Então eu vou escolher um tema que vai ser aqui do livro Tidevar. Eu ainda não sei exatamente qual eu utilizarei, mas vocês vão poder me ajudar, tá, na escolha. Espero que vocês gostem do conteúdo. O trabalho será feito com o lápis de cor Faber-Castell escolar, que é um lápis que todos têm acesso, então acredito que não vai ser problema para ninguém, né? Poder fazer as coisas que estou propondo aqui. O livro que eu vou começar a fazer a pintura será esse aqui, o Tidevar, e tem um desenho também. Aproveitando para mostrar aqui uma pintura que eu fiz com lápis de cor, eu estava aqui em Brasília, aí eu aproveito para mostrar para vocês. Essa pintura eu fiz com os lápis da Faber-Castell mesmo, tá? Então tem textura de pele. Posteriormente, hoje eu não vou fazer numa escolha de textura de pele, mas eu vou mostrar depois como fazer esse tipo de pintura. Eu vou trabalhar numa pintura usando essa tabela de cores, que é referente aos lápis da Acrylex, que é esse conjunto aqui. Tá? Então eu vou trabalhar com os lápis da Acrylex. E o lápis da Acrylex eu usei para fazer a pintura desse bichinho aqui, tá? Desse esquilo. Eu vou mostrar hoje um vídeo do processo que eu fiz até agora, dessa parte. Posteriormente, então, esses lápis foram feitos com essas cores aqui. Posteriormente eu vou trabalhar com esse livro. Esse livro vai ser usando aqui os lápis comuns da Faber-Castell, tanto os aquareláveis quanto os lápis seco. Vou deixar aqui de lado o livro também. Eu vou começar mostrando esse esquilinho. E eu vou fazer alguns comentários sobre as técnicas que eu usei para fazê-lo, tá? Eu estou gostando bastante de fazer esse desenho, tá bem legal. Aqui eu usei alguns recursos, em especial eu usei esse instrumento aqui, que é um bisturi, para dar um efeito de pelinhos bem fininhos que tem aqui. Tá? Tem fios aqui. Tem coisas que fica difícil de fazer mesmo com um boleador ou com uma caneta branca, gel branca, fica impossível de fazer fios bem fininhos. É meio difícil de ver através do monitor, mas tem uns fios aqui que são bem fininhos. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar aproveitar, aproximar. Tem uns fios que são bem fininhos. Esses fios eles são feitos com esse instrumento. Tá? Eu vou riscando e parece dar a sensação de ser um fio bem fininho, mais claro. Tá? E isso é feito com esse bisturizinho aqui. É uma técnica que é um pouquinho complicada, você tem que praticar um pouquinho, porque não é tão simples de fazer. Precisa um pouquinho de prática. A gente vai puxando, ele é raspando o papel, então eu tiro
eu pinto e tiro, faço a raspagem. Vamos para o vídeo para que vocês possam ter a visualização de como esse esquilo foi criado. Eu fiz esse esquilo baseado em uma referência fotográfica. Aí eu fiz a minha interpretação, não fiz o desenho precisamente igual, mas eu usei como referência uma fotografia. Aí vocês podem verificar o momento em que eu estava desenhando. Eu tenho o desenho do esquilo sem o lápis de cor, sim, João. É esse desenho que você está vendo aí. Se vocês quiserem, eu posso passar posteriormente para vocês, tá? Depois de fazer o desenho, eu passo a borracha. Vocês percebam que eu não passei a borracha em tudo, só na parte que eu vou pintar. Porque se a gente passa em tudo, ela acaba desaparecendo. Eu passo só na parte que eu vou pintar. Eu comecei aqui pelo rosto. Eu faço a cobertura com algumas cores complementares. Complementares não, análogas. Eu vou mostrar o que são as cores análogas para vocês. E eu passo por todo o desenho. A primeira camada é bem clarinha. Vocês podem notar aí na cara dele que é bem clarinha. Depois eu passo uma segunda camada bem clarinha também. Essas duas camadas são riscando, são feitos vários risquinhos para dar a sensação do pelo, não é manchando, são riscos mesmo. Cada vez que eu vou passando uma camada e vou riscando, as cores vão misturando e aí dá a sensação do pelo. A parte do olho foi criada bem lisinha, para dar o aspecto brilhoso, lustroso. Vocês podem reparar que no olho ele parece bem mais liso do que a textura do pelo. Tá? Então esse é o processo. Eu passei o boleador para fazer os fios, os bigodes. Então você vê que é um pouquinho mais claro. E agora eu passo um pouquinho do bisturi. Tá? Então foi bem rápido, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O momento que eu passo o bisturi. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou diminuir a velocidade. Diminuir aqui. Esse vídeo ele foi bem acelerado, mas eu vou procurar mostrar para vocês ao vivo como eu passo o bisturi, tá? Então, ele é passado, acho que dá para ver aí. É bem pouquinho, são alguns detalhes que são feitos com bisturi. Tá? Então acho que deu para vocês terem uma ideia de como é o processo de fazer com esse material. O bisturi ele ajuda bastante. É uma técnica que você tem que ter cuidado, não é recomendável para crianças, obviamente, porque é uma ferramenta bem afiada e ele come um pedacinho. Numa técnica de pintura realista, onde você quer a perfeição, assim, a qualidade fotográfica, você tem que usar artifícios adicionais. E uma opção é essa ferramenta, o bisturi, tá? Vou mostrar mais uma vez ele aqui para vocês. Tá aqui. Com o bisturi é uma sugestão para vocês. Ele é vendido em lojas de material artístico. Esse aqui eu comprei em loja de material artístico. Você pode trocar a lâmina. É só rodar aqui e ela... peraí. Deixa eu soltar aqui. Essa parte sai, tá? Você pode tirar aqui, aí soltar a lâmina, tá? Então ela vem desse jeito aqui, tá?
Deixa eu mudar aqui de câmera para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então ele é dividido. Isso aqui eu comprei em loja de material artístico. Tenho dois desse aqui. Um fica em Santos e outro fica aqui. Isso aqui eu não posso transportar na minha viagem porque é proibido. Então eu tenho um em cada lugar que eu fico. Então ele é bem, a ponta bem fininha. Você vê que é bem fininha. Ele é muito afiado, bem afiado mesmo. E a gente trabalha a pontinha. Então ela fica aqui dentro. Você tira, quando precisa trocar é só puxar, depois coloca aqui. Conforme a gente aperta aqui, aí ele fica fixo. Essa parte vai encolhendo. Pronto, aí a lâmina fica presa. Tá? Então essa é uma opção, ele tem uma capinha de proteção, de segurança. A gente coloca aqui dentro da capinha. Então guarda desse jeito. Tá? Então quem não conhecia essa técnica, esse método, agora tem a oportunidade. É assim que eu faço com que fique bem fininho. Deixa eu pegar a lapiseira aqui. Tem uns fiozinhos bem fininhos aqui. É que é difícil de visualizar assim pela câmera, mas é bem fininho. O João está perguntando quais são as cores de lápis que eu usei. Eu tenho duas formas de guardar as cores, tá? Uma que eu faço com mais frequência é essa aqui, a outra eu vou mostrar depois. Eu deixo as cores sempre virado, para eu não me perder depois, saber quais que eu estou usando. Esse é um conjunto novo que eu comprei para experimentar. Então, as cores que estão de cabeça para baixo aqui são as cores que eu usei. É uma variedade grande de cores que eu uso, não são poucas. Tem alguns tons de marrom, você vê aqui, né, tom de marrom. Aqui também tem alguns marrons aqui, cinzas, uns tons azul acinzentado e amarelos também. Então são várias cores, não é uma só. É a aplicação de várias camadas que vai criando o efeito que a gente quer da textura de pelo, tá? Essa pintura eu não vou continuar hoje, mas na próxima semana, como eu falei, eu vou levar isso aqui para Santos e eu mostrarei para vocês a continuação. Essa outra parte é feita igual, é pelo também. Vocês vão poder visualizar ao vivo eu fazendo essa parte, tá? Se vocês quiserem que eu repita o vídeo, eu posso voltá-lo para que vocês possam visualizar um pouquinho de como foi feito, tá? A Emília perguntou em que momento passa ele. Eu não entendi a sua pergunta. Ah, tá. Você deve estar falando sobre o bisturizinho. Quando eu passo ele, é passado depois da pintura. Então eu faço a pintura, depois eu venho e passo. Então eu vou raspar. É feito um processo de raspagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco mais grosseiro aqui, para vocês visualizarem. Eu vou pegar uma folha. Pegar uma folha do bloquinho Canson Desenho 200 para demonstrar um pouco para vocês. Por exemplo, eu tenho uma cor aqui. Eu apliquei uma cor com lápis de cor. Fazer aqui uma camada só para demonstrar. E aí eu venho com... Depois que a gente tem a cor aplicada, é que a gente vai passar o bisturi. Então ele é passado assim, ó. Ele vai arrancar os fiozinhos. Ele é ótimo para dar a sensação de pelinhos. Você vai ter vários fiozinhos aqui. Só que eu não sei se dá para vocês visualizarem. Isso aqui é um detalhe mínimo, é coisa de precisão, assim, para quem gosta de fazer a coisa hiper realista mesmo.
que são bem fininhos. É só um acabamento. Tá? Então, vou passando aqui. Eu consigo ver bem, é bem nítido para mim, mas eu não sei se dá para ver bem na câmera. Eu vou passar bem forte. Deixa eu pegar aqui um outro lápis para tentar ficar bem nítido para vocês. Vou passar bem forte aqui. Vamos ver se melhora para vocês entenderem. Aqui eu estou exagerando a passagem para que vocês possam entender como vai ficar o resultado. Mas lá no esquilo são várias passagens, né, que fica mais suave. Vê se aparece aí. Eu vou fazer uns risquinhos aqui. Eu vou aproximar da câmera para ver se vocês conseguem enxergar. Consegue ver que tem os risquinhos aí, como que eles foram feitos? Então, deixa eu tirar aqui o brilho. Então, ele fica uns risquinhos. Esses risquinhos, no pelo, dá uma sensação dos fiozinhos claros por cima, tá? É assim que eu faço os efeitos de pelo bem clarinho. Dá um efeito bem legal. Tem várias coisas, não são só pelos que dá para fazer isso. Por exemplo, o tomate, a folha do tomate, o caule, ele tem uns pelinhos também. Se você pode usar isso para criar esses pelinhos, tá? Eu vou fazer mais aqui para vocês verem como vai ficando. Aqui eu estou fazendo de forma bem grosseira, passando rápido, só para ficar bem marcado mesmo, só para vocês verem como que vai ficando, tá? Isso dá um efeito muito legal. Não é possível fazer esse mesmo efeito com a caneta gel branca, não dá, porque a caneta gel, por mais fina que ela seja, ela fica mais grossa. A Valéria falou que conseguiu ver os riscos, ótimo. Ah, legal. Então, bacana. Então, você já tem uma ideia, porque aqui no esquilinho, como tem várias cores, fica mais difícil de visualizar. Como tem vários risquinhos, tem os risquinhos mais escuros, um tom mais castanho, um tom mais alaranjado. Então, os risquinhos clarinhos acabam se perdendo. Vocês, às vezes, não têm a noção de qual que é. Deixa eu ver se dá para mostrar mais próximo aqui. Aqui da lente para vocês visualizarem. Não sei se vocês conseguem notar, tem os fios mais branquinhos, né? Tá vendo? Então eles foram feitos com esse material, tá bom? Vocês podem experimentar, como eu falei, em loja de material vocês podem adquirir, tá? Ups, não tá entrando aqui. Só tem que ter cuidado que ele é um pouquinho perigoso para trabalhar. Então isso que eu queria falar com vocês sobre o esquilinho. Por hoje é só, não vou entrar em mais detalhes sobre ele. O outro tema que eu tenho para hoje é o livro de colorir. As técnicas que eu vou falar para vocês do livro de colorir servem também para a pintura realista, tá? São técnicas mais simples, mas que você pode aplicar tranquilamente tanto no livro de colorir quanto na pintura disso que seja feito de uma arte por você através de uma cópia de uma fotografia, tá bom? Vamos passar então para o livro. O livro que eu selecionei, como eu adiantei no início do vídeo, é esse. A Luciane está perguntando sobre se é com estilete. O estilete, ele tem um problema, porque a lâmina, embora ela seja fina, ela é um pouquinho mais grossa. Então vamos fazer uma comparação. Vou voltar aqui. Então tem um estilete aqui. A gente vê que a lâmina do estilete ela é mais grossa comparada aqui com aqui do e o posicionamento também. Por exemplo, esse aqui,
quando eu posiciono, você repara, deixa eu mudar a câmera para ficar mais fácil de visualizar. Eu pego a pontinha, tá vendo? É uma pontinha só, é um biquinho. Ó, ele é um bico que eu trabalho, é bem na pontinha. Já o estilete, ele é mais gordinho, né? E o posicionamento fica um pouco... O estilete ele é mais para trabalhar assim. Aqui, quando você pega aqui, ele pega um pouquinho a parte larga aqui do estilete. Deixa eu colocar aqui, a parte mais larga do estilete aqui, ó. Isso faz com que não é tão fácil com o estilete. Eu já experimentei fazer com estilete e eu não consegui muito não. Assim, talvez seja porque eu não tenha praticado o suficiente, mas eu não consegui bons resultados. Quando eu fui passar com estilete, às vezes rasgou muito o papel, saiu um taco do papel assim. Não estragou. O coração pulou assim na hora que eu fui passar, que ao invés de sair um fiozinho, saiu um rasgo do papel. Então, eu não sei se é muito bom não. Talvez, é como eu falei, eu não tenho prática suficiente para fazer com estilete. Eu não senti facilidade de fazer com estilete. Já com bisturi é tranquilo. Mesmo assim precisa praticar um pouquinho. No começo a gente não tem muito controle da força e rasga também. Já rasguei pintura assim, desenho fazendo errado, pegando um pouco de lado. Tem que pegar mais reto, assim, meio que fio. Se cortar muito reto também, às vezes acaba cortando o papel. Então é meio que... Tem uma manhãzinha, né? Tem que pegar meio... Não totalmente de lado e não totalmente de frente. É meio um pouquinho inclinado. É o jeito perfeito de tirar isso aqui, que eu já aprendi. A custa de algumas pinturas, eu consegui descobrir o jeito, o ponto certo, assim, de passar. Se você passar muito retinho, ele corta o papel, ele corta muito fácil o papel. Então você vai ter um rasgo no seu papel. Se você passar muito de lado, ele acontece a mesma coisa com o estilete. Ele come o papel, ele rasga o papel. Então ele tem que ser uma passada meio um pouquinho de ponta, um pouquinho inclinado. É o jeito perfeito de usar esse aqui. Foi até legal, Luciane, você fazer essa pergunta, porque foi uma dificuldade que eu tive de usar e vocês talvez queiram experimentar e com certeza vocês teriam essa dificuldade. Então eu já estou esclarecendo para vocês. Isso já vai facilitar muito a vida de vocês, porque tem que lembrar disso. Se passar muito reto, corta o papel. Se passar muito deitado, rasga o papel. Então tem que ser, o jeito melhor é achar uma posição meio inclinada, mais para a ponta, mas com uma ligeira inclinação. Fazendo isso, sai perfeito, fica bem fininho, bem legal, tá? Tá, vamos lá. Então agora vamos voltar para o livro de colorir. Tidevar da Hannah Carson. E eu não sei o que fazer. Eu vou pegar a sugestão de vocês. A Luciane já está querendo experimentar com o alfinete ou agulha. Pode ser, vamos lá, eu nunca experimentei. Experimenta aí e fala pra mim depois o que você acha. Seria interessante. Se funcionar, aí você me avisa. Se não funcionar, me fala também, porque aí eu já não uso. Eu achei legal a ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, de fazer com alfinete ou agulha. Pode ser que funcione, né? Quem sabe? Às vezes é assim que a gente descobre coisas novas, truques novos. Tá? Vamos lá. Então, esse é o livro que eu usarei. Tá? Eu tenho uns livros da Vanessa que eu tenho que pintar também. Eu vou fazer umas pinturas agora no seu livro, Vanessa. Mas vamos começar com esse aqui. Tá? Esse é um livro bem bacana. Tem várias coisas aqui que dá pra gente fazer legal. E vocês conhecem aí esse livro? Eu gostaria que vocês dessem uma sugestão para que eu faça uma pintura. Essa pintura que eu farei é para mostrar uma técnica de cores análogas.
Vamos aqui nesse aqui, por enquanto. Eu vou explicar para vocês o que são cores análogas, para quem não sabe, tá? Eu usarei esses conjuntos, só conjuntos da Faber, basicamente o conjunto aquarelável e o conjunto não aquarelável, os lápis seco. Isso, Vanessa, finalmente seu livro vai ser pintado, e aí eu devolvo para você. Esses aqui são reserva, são os mesmos lápis, então eu vou ficar só com as duas caixinhas, tá? Eu peguei a caixinha de 48 cores porque é mais acessível e aí eu quero que seja de uma forma que qualquer pessoa possa pintar. Vamos aos lápis então. O que são cores análogas? Cores análogas são aquelas que estão próximas no círculo cromático, em termos de tom. Então, por exemplo, essa aqui, essa outra aqui, essa aqui também, essa e essa aqui. Todas essas cores são análogas, porque tá vendo que são tons de verde. Então são cores próximas. A gente pode fazer uma arrumação, uma organização aqui, mas elas são cores próximas umas das outras, tá? Essa é a forma mais fácil de... Tem mais uma aqui, vou colocar aqui junto. Essa é a forma mais fácil de fazer uma gradação tonal, uma combinação de cores. O fato de ser mais fácil, não é, a gente não deve desprezar essa técnica, essa possibilidade, tá? Não é porque uma coisa é fácil que não vale a pena ser utilizado, tá bom? A Andrea está falando que já usou com taxinha, só que ela está falando que usou antes e não depois. Se você usou antes, Andrea, então na realidade o que você fez foi a mesma coisa que é feito com boleador, quando a gente risca para preservar. Essa técnica é diferente. Você passa depois, você tem que tirar a camada de tinta que já foi colocada lá. Por que que é diferente? Porque quando você tira com tons diferentes. Ela fica sempre um pouquinho. E às vezes, por exemplo, quando você passa o estilete, ou estilete não, o bisturi, em umas partes tira mais, em outras partes tira menos. E isso faz com que o fio fique com uma aparência mais realista. É diferente de quando a gente usa o boleador para criar um sulco, ou qualquer outra coisa, uma caneta para criar o sulco. Ali fica mais constante o tom. Por exemplo, quando você passa boleador para criar o bigode, essa passagem ela fica mais constante, tá bom? Com o bisturi é diferente. O bisturi ele arranca um pouquinho da camada de pigmento que estava ali em cima cobrindo ali, fazendo a cobertura. E o fio é muito fininho, é bem fino mesmo, é mais fino do que fazer com caneta. Quando a gente usa o boleador, mesmo o boleador mais fininho, ele ainda é muito grosso comparado ao resultado que a gente tem com o estilete aqui, não com o estilete, com o bisturi, tá? Então talvez com a taxinha dê para fazer isso por cima também, tá? Não sei, nunca fiz, mas pode ser que dê certo. Ou alfinete, né, como a Luciane sugeriu. Vamos ver, né, a experiência aí. Se ela conseguir fazer funcionar, ela vai falar para nós. O objetivo aqui é eu fazer uma pintura mostrando as possibilidades com as cores análogas, que é bem facinho. Você pode trabalhar as cores análogas passando só a cor pura. Por exemplo, eu posso pegar aqui o verde e fazer uma cobertura somente com essa cor. Eu sempre passo no sentido maior, tá? Da coisa. O que significa isso? Ao invés de pintar assim, eu pinto assim. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Ao invés de pintar assim, eu pinto no sentido mais comprido, de comprimento maior, tá? Então, por isso que eu estou pintando nesse sentido aqui. É mais rápido e dá um efeito melhor na maioria dos casos, né? Pode ter alguma exceção,
de necessidade de pintar num sentido diferente, mas na maioria das vezes assim é mais eficiente. Eu pintei aqui com esse lápis. Aqui eu posso, para dar o efeito do vidro, eu posso acrescentar uma outra cor. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui. Ou seja, um outro tom de verde que eu passo por cima. Então, quando eu faço isso, eu crio um novo tom de verde, diferente, não é igual a nem o primeiro nem o segundo, já é um terceiro tom, aí totalmente diferente. Fazendo isso, você já tem uma diferenciação aqui, bem simples. Então, é um jeito bem facinho de você ver de como trabalhar tom sobre tom. Eu, aqui em cima, eu não passo esse outro lápis, só passo o primeiro. E assim eu tenho uma diferenciação. É um jeito bem facinho de fazer uma mistura de cores. Tá? Não é para ser desprezado, embora seja a mistura mais fácil, né? É meio que até intuitivo, mas é uma mistura que vale a pena a gente fazer, tá bom? Então, mostrei aqui. O sentido é super importante sempre que você vai pintar. Pinta sempre no sentido... Minha dica é pintar no sentido que seja maior. Vocês perceberam que aqui eu pintei assim, eu não pintei assim. Eu pintei aqui assim e aqui eu virei. Tá vendo? Fiz assim e assim, tá? E aqui tá em pé, fiz assim. Tá vendo como eu vou virando, mudando o sentido conforme a posição? Eu posso criar, como é um cristal, eu posso criar variações de reflexo acrescentando uma terceira cor. Eu vou colocar essa outra aqui, acrescentando uma terceira cor por cima, agora só em algumas partes. Fiz ali, colocar aqui. E eu tenho outras variações. Vou colocar esse aqui mais escuro aqui. E isso vai criando uma imagem mais interessante. E olha só usando verdes. Eu não estou fazendo uma mistura diferente de verdes. Isso aqui, esses tipos de desenhos são legais que dá pra gente experimentar e ver e ir aprendendo a trabalhar com os diversos tons. Então eu vou usar todos que tem aqui. Criar aqui vários tons diferentes. E aí ficou um cristal bacaninha, tá vendo? Vamos ver que comentários tem. A Luciane está perguntando onde vende o bisturi. Esse bisturi, ele é vendido em loja de material artístico. Eu comprei em loja de material artístico. Os dois que eu tenho foram em lojas de material. Então eu não acho que seja difícil de encontrar. Talvez existam em outras lojas. Não sei se o bisturi hospitalar vai ser igual a esse aí. Cada um tem seu propósito. Esse é um bisturi para desenho mesmo. Ele é próprio para as técnicas de desenho, técnicas artísticas, tá bom? Para artesanato também. Lojas de artesanato você deve encontrar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Luciane pensou que era de cirurgia. Não, não é, Luciane. É de desenho mesmo esse bisturi. Tá? É artístico. A Rose está perguntando onde fica essas lojas. Eu compro em várias lojas de material artístico. As lojas que eu costumo comprar mais, que eu gosto, assim, eu acho bacana, é a Fruto de Arte. Eu recomendo. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas é uma loja boa, então vale a pena recomendar. Então, Fruto de Arte e a Casa do Artista. Tem duas, né? Tem Casa do Artista e a Casa do Artista. Essa A Casa do Artista é uma loja aqui de Brasília. Eu costumo comprar assim presencialmente lá. E eu gosto, eles têm uma boa variedade de materiais, tem uma loja, um site online, tá? É bem bacana. A Casa do Artista também é uma opção legal em São Paulo. Quem mora em São Paulo pode comprar lá. Eles também têm um site, tá?
Então, são essas opções que vocês têm, assim, que eu conheço melhor, que eu posso, assim, de cabeça, assim, recomendar, tá? Bom, é isso aí. Hoje eu não vou fazer muita coisa. O meu propósito era só dar uma introdução e mostrar qual livro eu vou trabalhar. Agora vocês já sabem e eu vou trabalhar nesse. A gente pode, além essas cores, eu vou fazer só mais uma complementação, só pra gente. As cores análogas, elas não necessariamente são as cores, a mesma cor. Então, por exemplo, quando eu falo cores análogas, eu não estou falando que é só, por exemplo, é só um conjunto de verde ou só um conjunto de amarelo. São as cores que são próximas. E o amarelo e o verde são próximas, então elas são análogas. Se eu mudar a posição aqui, eu tenho uma sequência aqui, ó, de cores análogas, tá? Essas aqui já vai puxando mais pro azul, tá? Então seria mais ou menos assim. Aqui tá o grau de proximidade que elas têm umas das outras, tá bom? Então aqui vai puxando pro azul. Esse aqui eu não sei se tem que passar para eu ver se é mais pro azul. Deixa eu passar aqui. Ele é um meio a meio. É meio entre azul e amarelo, pode ficar aqui. Esse aqui já é mais puxado pro azul. Esse aqui já é mais puxado pro azul. Esses aqui também. Então, essas aqui são análogas, mas do azul. Então, seria isso aqui. Tá? Então, os azuis para cá, essas são análogas. Tá vendo? Cores análogas são aquelas que estão próximas. Não necessariamente tem que ser a mesma cor, tá bom? Isso vocês precisam entender. Então, se eu quiser trabalhar com as cores análogas para fazer a pintura disso aqui, eu posso usar os tons de verde, posso usar os tons de amarelo. Como eu tenho o frasco aqui, eu pretendo passar uma cor esverdeada também, e aqui não tem o vidro, então eu posso usar tons mais claros, aí eu posso usar o amarelo em complementação com o verde que eu já usei. Tá? Essa aqui é a ideia. Se vocês entenderem os princípios, aí vocês conseguem se virar sozinho para fazer suas criações, tá bom? O que eu estou passando é mais os conceitos para que vocês mesmo possam escolher as cores que vocês desejam, tá? Então, fazendo uma combinação aqui com as cores análogas para vocês perceberem a diferença que vai criando. Tá? Então, essa parte aqui, essa aqui vai ter o efeito do vidro por cima, então ela fica uma tonalidade. Aqui vocês percebem que tem outra tonalidade. E sempre usando só cores análogas. Olha que legal. Eu não usei nada diferente do que as cores, essa sequência de cores aqui, tá bom? No caso do vidro, eu posso fazê-lo com um azul, com cores azuis, ou com uns tons verde mais azulado. Fica legal, porque vai combinar com esses tons que estão aqui, não vai destoar. Se eu tivesse colocado essas cores aqui embaixo e passado o azul, ia destoar, ia ficar... porque elas não são análogas. Essa aqui está nessa ponta e essas estão nessa ponta, não são análogas, né? As que estão aqui no meio que são, tá? Então, a cor que a gente fala, no caso, é a matiz. Aqui temos a matiz verde, a matiz amarelo e aqui a matiz azul. E a diferença entre uma matiz e outra, nós chamamos de tom. Então, a gente dá a esse nome aqui, as cores e esses tons, tá bom? Bom, era isso. Hoje tá bem curtinho, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, uma introdução para as cores análogas, e eu vou fazer a pintura dessa referência, começar a partir de hoje. Vocês verão toda semana um pouquinho da pintura, tanto realista no começo, e no final eu passo um pouquinho do livro de colorir, fazendo pinturas em cima de livro de colorir. Assim, quem gosta de pintar em livro de colorir vai poder aproveitar bem as informações, e quem gosta de uma pintura mais tipo fotográfica também vai se beneficiar dessas lives, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou só dar mais uma olhada se tiver alguma pergunta de vocês antes de terminar. Caso contrário, era isso. Vamos ver aqui se alguém tem algum comentário. Por enquanto não. Então é basicamente isso, né, que eu tinha
aqui passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e então a gente se vê agora segunda-feira, na próxima live. Uma boa noite para todos.